Olá, amigos. Continuando aqui nosso bate-papo. Algumas pessoas têm me perguntado por que eu não voto em Jair Bolsonaro. Mas eu quero deixar isso um pouco mais na frente, porque é muita coisa para se falar, né, a respeito de por que não votar em Jair Bolsonaro. Mas eu quero falar de uma outra coisa que também há muito que se falar e é mais proveitoso, que é o porquê votar em Álvaro Dias. Para mim, que fui coordenador do Ficha Limpa no estado do Ceará, para mim que coordeno hoje a União de Defesa da Cidadania e Combate à Corrupção, eu vi muito e ouvi muito pessoas dizendo que queriam pelo menos um político honesto. Um político cujo passado fosse um passado que criasse nos brasileiros a expectativa de que a política tinha esperança, já que nós temos os três poderes da República praticamente apodrecidos, com algumas raríssimas, muito raras exceções. E aí eu pergunto, quando esse político aparece, o que é que eu faço? Eu crio uma fantasia, crio um mito para não reconhecer o talento daquele político. Esse político existe no Brasil? Existe. Aliás, não só ele. No Brasil teve vários políticos dos quais a nossa história nos faz ter orgulho. No meio dos militares, nós podemos dizer que podemos orgulhar de Castelo Branco. No meio civil, nós temos vários políticos, entre eles o que eu acho o maior de todos, que foi o grande Ulisses Guimarães, que nos deixou. Era um grande congressista, um grande articulador, do qual eu nunca escondi a profunda admiração. Posso não concordar com algumas coisas que o Ulisses fez, inclusive essa porcaria que eu chamo de, desculpem, não estou querendo ofender as nossas leis, a nossa prostituição, né, que eu chamo, porque essa Constituição é um horror. Ela tem sido uma das causadoras dos maiores atritos legais que nós temos hoje. Uma Constituição genuinamente parlamentarista, direcionada a trabalhar num regime presidencialista, o que torna o presidente da República quase uma pessoa submissa ao Congresso Nacional. Tanto é que, para se criar uma governabilidade, o presidente da República muitas vezes teve que atender a políticos com emendas e outras coisas para poder que os projetos deles serem aprovados. E isso não é coisa correta, não é coisa decente, não é coisa de um país com democracia livre. Então esse político que muitos de nós não conhecem, alguns dizem, mas ele não é conhecido. Mas se ele não é conhecido, o erro não é dele, o erro é teu. Teu que não foi atrás de pesquisar, porque a função de uma eleição é apresentar o candidato. Certo? Álvaro Dias não era tão conhecido porque o povo daqui, do Brasil inteiro, né, me parece ser um pouco fora do contexto da normalidade. Porque busca ou jogam na cara deles, talvez a mídia seja a grande responsável por isso, só os escândalos que acontecem. Aí você tem um político sério, honesto, não envolvido em escândalo de corrupção, não interessa para a mídia, não dá ibope para a mídia, porque o povo tem essa fissura de procurar os escândalos, a fofoca, aquilo que é errado. Então nós precisamos começar a modificar esse pensamento brasileiro. Para isso existe uma eleição, para que você pesquise o candidato antes de decidir em quem votar. As pessoas decidem quem votar primeiro, como se fosse um jogo de time de futebol. Por exemplo, eu torço um time X, né? Minhas filhas torcem time Y. Eu vou usar melhor, uma coisa mais real comigo. Eu torço um time, meu filho torce outro, né? E a gente fica naquela briga, né? Insultando um com o outro, né?
Eu, particularmente, isso muito com o Álvaro Dias, porque o Álvaro Dias tem um time que eu considero uma porcaria de time, mas aí, às vezes eu brinco muito, ele ri muito, mas fica no terreno daquela coisa normal, legal entre amigos, uma concorrência sadia. Só que existe nessa esfera de torcer por times diferentes uma esfera de anormalidade, que nós chamamos de fanatismo, inclusive condenado pela Bíblia. A idolatria e o fanatismo são duas coisas condenadas profundamente pela Bíblia Sagrada. E aí, o que é que nós temos? Pessoas idólatras que começam a idolatrar um candidato, sem que esse candidato realmente seja. É aquilo que o pessoal fala do santo do pau oco, né? Que era usado para carregar as riquezas. Né? Dentro do santo tinha uma abertura e lá dentro dele ele era oco e lá se botava diamantes para poder fazer a sonegação de impostos da época, há muitos anos atrás. E aí, com esse fanatismo, as pessoas brigam e lutam por algo que não é real. O que é real numa campanha política? Primeiro, a obrigação do eleitor. A obrigação do eleitor em pesquisar o candidato e olhar se o que o candidato está dizendo condiz com a sua vida passada. Porque é muito fácil para um candidato, seja ele qualquer um, chamar alguém ou contratar uma empresa para elaborar, por exemplo, um plano de governo. Qualquer um com algum pouco de recurso faz isso. Ou copia até de outros, como já aconteceu. Então você não pode basear o seu voto naquele candidato pelo que ele diz, a não ser que você vá pesquisar a vida dele. Aí se você tem um candidato que diz, vou combater a corrupção, mas nunca teve um projeto ou uma ação contra a corrupção em todos os anos de vida dele. Você tem um candidato que diz que vai combater a violência, vai acabar com a bandidagem, mas nunca teve uma ação de combate à violência ou algo que favorecesse a questão da segurança pública. Com isso, você nota que esse cara está mentindo. Ou você tem um candidato que diz que vai acabar com a violência, no entanto, já rege um estado onde a violência só aflora. Ou então aquele outro candidato que diz, vamos acabar com a violência, vamos acabar com a corrupção, mas comungou com a corrupção, ou também apoia um candidato cujo estado está lotado de violência. Quem não combateu antes, vai combater agora? Quem não fez antes, vai fazer agora? Qual é o meu objetivo como eleitor? É eleger o mais experiente, o mais capacitado, aquele que eu posso pegar o discurso dele, as suas promessas e comparar com o seu histórico político. Dentro disso, nós podemos comparar o histórico de Álvaro Dias com o que ele disse. Primeiro porque foi um candidato que teve um dos maiores índices, se não o maior, e eu estou dizendo talvez o maior para não ocorrer num erro, mas eu acredito que tenha sido maior, índice de aprovação entre os governadores de todos os estados. 93% de índice de aprovação não é para qualquer um. Sem contar que ele pegou o Paraná numa situação ruim e transformou o Paraná num estado muito rico e próspero. Combateu a corrupção? Sim, ele mandou fazer prisões administrativas. Qual foi o governador que fez isso? Daqui no Ceará, nenhum. Certo? Fora isso, ele deixou de lado a pensão que ele poderia receber como ex-governador para dar exemplo. Qual deles deu exemplo?
Ciro Gomes disse que fez isso também. Não sei. Realmente eu não sei. Não fui comparar. Então, não vou aqui dizer que ele não fez. Mas tem uma coisa que é interessante observar na vida do Álvaro. Ele não mudou o discurso. Ele não virou a casaca. O fato de ter mudado de partido é que os partidos sempre foram partidos que não cumprem os seus estatutos. E nós vamos falar um pouco depois sobre lei orgânica dos partidos políticos e sobre a atividade política partidária, que é um lixo nesse país. Tá? Então Álvaro Dias também abriu mão do auxílio moradia, que tem um candidato aí, mais tarde eu vou ter que falar sobre ele, não vai ter jeito, que usava para comer gente. Que tipo de gente era, ninguém se sabe, ou porque via ele comigo. Então, você tem aí um candidato que mostrou ter respeito pelo serviço público, tem reconhecimento do Exército. Eu até fiz um banner recentemente, muito compartilhado, que diz assim: o meu candidato, você gosta de Forças Armadas? Muito bem, também gosto de alguns. Meu candidato tem reconhecimento do Exército e da Marinha de Guerra. E o seu candidato militar tem o que de reconhecimento? Nada. Então, o que é que eu quero para esse país? Eu quero um país livre da corrupção. Aí eu vou votar num candidato que apoiou os períodos corruptos, os partidos corruptos, que conviveu com os partidos corruptos e que não tem um só projeto contra a corrupção. Não, eu prefiro apoiar um candidato que tem projetos contra a corrupção. E esse candidato é Álvaro Dias. Álvaro Dias tem o projeto O Fim do Foro Privilegiado para Políticos, é projeto de Álvaro Dias. E a prisão em segunda instância também é de Álvaro Dias. Então você já tem um presidente, um candidato, que será presidente se Deus quiser, que já demonstrou ter projetos contra a corrupção na prática, demonstrou ter um passado limpo, é ficha limpa. Porque ser ficha limpa, pessoal, não significa dizer que esse cara não seja um futuro corrupto. O Lula, quando entrou, nem a lei da ficha limpa existia. Tá? E a lei da ficha limpa foi uma criação, e eu coordenei aqui, posso dizer isso, foi uma criação de pessoas do PT. Tá? Não estou aqui elogiando o PT. Mas foi uma criação do pessoal do PT. Que depois virou para eles que eles se esqueceram que eles eram os corruptos que eles queriam prender. Era como se eles tivessem aberto a porta da cela e se enfiado lá dentro. Tá? Mas ser ficha limpa não é o suficiente. Eu vejo alguns candidatos, deputados, que dizem: eu sou ficha limpa. E daí? Eu fui coordenador do ficha limpa no estado do Ceará. Não quer dizer que amanhã eu não vá pedir a sua prisão. Nós não devemos votar em quem não é ficha limpa. Devemos optar por aqueles que são ficha limpa. E Álvaro Dias é ficha limpa em todos esses anos dele. Que ele serviu ao Brasil. Este serviu ao Brasil. Então nós temos muitas outras coisas que eu gostaria que vocês pesquisassem. Porque a melhor pesquisa que nós podemos ter não é essa pesquisa comprada, tantas vezes ditas, e tantos processos existem de compra dessas pesquisas. Lembram dos Estados Unidos? A Hillary Clinton, 85% vai ganhar do Trump, e o Trump ganhou. A outra coisa, o Trump não é Bolsonaro, viu? O Trump já era um magnata, era experiente no executivo, tinha empresas, ganhava dinheiro, então ele sabia administrar. Então o povo americano optou por um bom administrador com experiência. Então não façam as comparações, porque esses termos de direita e esquerda colocados no Brasil foram colocados durante muito tempo
PSDB é de direita. O PSDB nunca foi de direita. Durante muito tempo nós tivemos a direita ausente do Brasil. Eu vou poder falar isso depois. Então, nesse momento, é bom lembrar que o nome de Álvaro Dias é o melhor, porque é experiente, já provou ter respeito e ética pela coisa pública. Combate à corrupção não é uma mera fáscia de candidato, ele tem isso provado. E a sua proposta de refundação da República, que todos nós brasileiros teremos que participar, é mais do que uma proposta de um candidato comum. É uma proposta de um visionário político, de um verdadeiro estadista. Então peço a vocês que façam e embarquem na verdadeira pesquisa. Pesquisem o nome de Álvaro Dias e vocês vão saber em quem votar. Muito obrigado, daqui a pouco eu volto.